Aí, essas são as maneiras de ter a responsabilidade, né? Solidário e subsidiário. Voltando lá, usando aquele exemplo do educação do vídeo. Uma outra maneira de uma gestante conseguir judicialmente uma responsabilização solidária. Tem empresas do grupo econômico, né? Mas como que eu configuro o grupo econômico? Isso é assunto para outro podcast. Mas essas são, assim, as questões mais importantes em relação à gestante, a estabilidade da gestante. Outra questão, se a criança nasce, mas a criança nasce morta, ou falece dias depois, né? Interessante. Tem direito à estabilidade, tá? A mãe tem direito à estabilidade. Independente. Não é com relação à criança, é com relação ao estado. Exato. Mas, aí, 23 semanas de gestação, a partir da 23ª semana de gestação, a gente, para a lei, a gente considera como nascimento. Até 23 semanas é considerado como aborto. Tá? Se a criança nasceu e morreu até 23 semanas, aborto. Até 23 semanas, a mãe não faz jus à estabilidade. Mas aí tem uma indenização ali, que é uma indenização de 10 ou 15 dias, não me recordo o período certinho. Mas ela fica afastada, acho que são 15 dias, se não estiver muito enganada, tá? Calma, gente, a gente se confunde em datas, tá? Porque a gente é advogado, que a sabe gente, tudo, né? então a gente se confunde em datas, em períodos. Então ali ela teve aquela indenização durante aquele período para ela ficar em casa, se recuperar do aborto, tá? Vírgula. Aborto não provocado. O aborto provocado ou o aborto criminoso não dá a mãe direito de nada. Absolutamente nada. Certo? Então a gente tem que ter essa diferenciação aí. Foi até 23 semanas? Foi até 23 semanas é aborto, então a gente não tem estabilidade. Exato, espontâneo. A gente não tem estabilidade, a gente tem só aquela indenização daquele período. Tá? São 15 dias, salvo erro, né? São 15 dias. Passou de 23 semanas, já é considerado como parto. Então a gente tem, né, a estabilidade. Uma coisa interessante, já que a gente falou do auxílio maternidade, do salário maternidade, uma coisa interessantíssima. Ano passado, o STF pacificou uma questão dentro do salário maternidade muito legal. Porque antes era só definido por convenção coletiva, ou de acordo com a empresa determinasse, ou o contrato de trabalho, vice-versa. O que acontece com a mãe, que a mãe fica internada ou a criança fica internada depois do nascimento? Geralmente, a criança ficava internada 2 meses ou a mãe 2 meses, aí recebia uns 60 dias lá, né? Vamos pôr em dias, porque a gente está falando de salário de maternidade agora, né? Ficou internada 60 dias a criança. Aí a mãe recebia só o restante dos 60 dias de salário de maternidade, de auxílio maternidade, e aí já voltava para o trabalho, né? Ou a mãe, no meu caso, autônoma, 60 dias, depois não recebia mais nada. Aconteceu contigo, né? Aconteceu comigo. Aí o que acontece? Ano passado, na vigência do meu salário de maternidade, saiu uma decisão de que a mãe ou a criança que ficasse internado, acho que por mais de uma semana, se não estiver muito enganado, o STF pacificou que a internação tanto da mãe quanto da criança superior a uma semana prorroga-se por igual prazo o salário maternidade. E isso pouca gente sabe. E isso é excelente. Pouca gente sabe, porque se prorroga por igual prazo. O que o INSS fazia antigamente dessa decisão, antes da decisão do STF? Prorrogava só por um período. Que ele mesmo escolhia. Geralmente era 15, 14 dias. Foi o que aconteceu comigo, porque quando eu solicitei a prorrogação, a Helena ficou internada no total 108 dias. Então quase todo o meu período de salário de maternidade foi dentro de hospital. E aí, o que acontece? Quando eu pedi a prorrogação, já com decisão do STF, transitado e julgado bonitinho, tendo firmado e tal, eles me deram só 14 dias. Agora a gente está com ação judicial para poder receber o igual período, né? Hoje a mãe, que é a criança, ou ela fica internada mais de 15 dias, mais de uma semana, 15 dias, você pede a prorrogação, eles têm que prorrogar por igual período, tá?
Mas isso a gente está falando de salário maternidade, auxílio maternidade. Não estamos falando de estabilidade. Porque a estabilidade vai cessar nos 5 meses. Ela permanece. Vai ficar a estabilidade da mesma forma. Então, Você entender. aí a gente volta para aquele assunto do começo. Não é porque eu sei fazer previdenciário que eu vou saber fazer trabalhista e vice-versa. Então, você tem que saber a nuance de cada coisa. São ligadas, mas ao mesmo tempo não são, né? Não são. Não são. Tá? Eu, particularmente, não vi nenhuma decisão até hoje judicial na esfera trabalhista que prorrogasse a estabilidade da mãe para o fim do período da prorrogação do salário maternidade em caso de internação. Confesso para vocês que ontem eu fiquei procurando decisão judicial nesse sentido. Não achei nenhuma. Não encontrei nenhuma. Então, em tese, a estabilidade ali 5 meses após o parto da mãe, mais o salário maternidade, vai ser prorrogado por igual período, tá? Por quê, gente? Você concorda que o período do salário maternidade, que é o período que você vai ficar afastado, é o período que você tem para estar com a criança, aquele contato e tudo. Formando aquele vínculo. Exatamente, é o período que a criança mais precisa de você, naquele período. Se você estava no hospital, Como que você vai ter, entendeu? Aí, como ela 108 dias. 108 dias. Então aí eu tive depois 22 dias só, em tese, se eu trabalhasse para uma outra empresa, Tive que voltar. eu tinha que voltar. Graças a Deus a gente tem, sim, tem a parte de autonomia, que não é nem fácil, nem difícil, Não. mas você consegue conciliar, né? E quem não tem como conciliar, então eu ficaria com a criança só 22 dias, já voltaria para o trabalho. Entendeu? É uma adequação A realidade, é uma realidade que é importante. que é muito, porque hoje em dia, antigamente não se falava muito, mas hoje em dia se exalta-se e é muito importante a exaltação da questão da rede de apoio, tem muitas mães que não tem. Exatamente. Muitas vezes que não tem. Então, eu entendo que essa fixação da STF desse tema foi de extrema importância. Fundamental. Sim. E aí, de gestante, eu acho que os pontos principais que a gente São tem esses. são esses, Também. né? Tanto pra gente, pro aluno, nosso querido aluno de OAB, porque aí ele tem que saber diferenciar essas duas características previdenciárias e trabalhistas, né? Tanto para quem vai ouvir a gente, que é o nosso público geral, porque que mãe hoje sabe que se ela tem que ficar internada depois que a criança nascer, 1 semana, 15 dias, ela vai conseguir prorrogar? Ela só vai ter o auxílio depois desse prazo. Exatamente. E isso aconteceu com mães que eu conheci na UTI, por exemplo, que o bebê ficou menos tempo que a Helena internado, mas aí, por exemplo, o bebê ficou lá 70 dias, 70, 80 dias, aí a mãe teve só o restante. Por quê? Quando o bebê teve alta ou quando ela terminou o gozo do salário da maternidade dela, que foi a fixação da tela. Eu acho importante trazer isso porque nós somos, além de formadores de opinião aqui dentro, a gente tem que trazer esse conhecimento ao público. E aí não é só o público estudante da UAB ou o público já advogado que nos assiste, é o público em si. Eu recebo muitos comentários onde eu vou, assim, que falam, você vai fazer compra em algum lugar, fala assim, eu tô acompanhando o seu podcast. Aí eu me sinto famosa. Aí eu falo, gente, eu tenho uma responsabilidade gigante nisso. Porque eu tenho que trazer informações que sejam consistentes para o dia a dia daquela pessoa. Então, é uma missão. Eu falei pra vocês que não só o público. Eu estava discutindo isso com um colega outro dia e a gente falando de fazer uma parceria numa ação trabalhista e tal. E a gente conversando sobre esse tema. E ele não sabia dessa questão da prorrogação. Porque foi perguntar pra mim, e aí? Você já voltou a trabalhar logo em seguida? Eu falei, primeiro que eu não deixei de trabalhar, né? A gente não deixa de trabalhar. Mas logo em seguida eu pedi a prorrogação, mas não me concederam. Porque você pensa que assim, é um gasto muito. No meu caso, eu fiquei fora da cidade, tudo. Então você imagina uma mãe na mesma situação, né? Você fora da cidade, tudo. É uma estabilidade financeira. E ainda a hora que você volta,
Você vai ficar, eu mesmo, como sabendo que a Helena é super bem cuidada com a minha mãe, que me ajuda demais, tudo, você fica aquela coisa na cabeça assim, gente, mas isso e aquilo. Porque é um período muito difícil uma internação. Por mais que seja 2 dias para a criança que está lá com icterícia para tomar a luzinha azul, já é traumático. Porque quando você a mãe não se desliga assim, exato, a mãe tá aqui trabalhando. porque quando você está grávida, você nunca imagina que você vai passar por tudo que você passa. Então, eu achei assim, de uma preciosidade esse entendimento. De uma sensibilidade muito grande. Foi assim, foi uma decisão humana. Sim. Para Você foi mães. internada também, não dá? Fiquei internada porque Helena rompeu minha bolsa antes do tempo, então fiquei internada até o parto e fiquei 2 dias após o parto também internada porque tive 2 hemorragias pós-parto. Então eu tive que me recuperar para depois ser liberada. E aí eu fui liberada e a Helena ficou internada. E aí foram 108 longos dias que é assunto para outro podcast. 108 longos dias assunto para outro podcast. Assunto para outro podcast porque a Helena tem fibrose cística. E fibrose cística as pessoas não conhecem nem a questão da fibrose em si e nem todos os direitos que permeiam. Exatamente. Então, setembro foi o mês da fibrose cística, mas ainda não tinha podcast. E era um tema perfeito. A gente pode falar o tempo todo, não sei se é só lá em setembro. Só em setembro, né? É que setembro é o mês de fibrose cística, né? Mês de conscientização nacional de fibrose cística. Geralmente eu comento que a filha de uma professora tem fibrose. Mas o que é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E é Mas uma não toma coisa... remédio, sabe? Exato. E é uma coisa que pode suscetível a acontecer com todo mundo. Então, quanto mais você divulgar, é que nem essa questão da prorrogação do salário de maternidade. Então, quanto mais você divulgar, mais fica fácil para quem está enfrentando o processo. Não é que vai ser fácil, mas já é uma mão na roda daquelas assim maravilhosas. Mas isso é um assunto para outro pod, que temos Vamos falar de estabilidade polêmica? Vamos. Estabilidade acidentária, essa é polêmica. Porque a gente tem 3 tipos, né, de estabilidade em virtude do acidente. A gente tem do acidente propriamente dito, que é do acidente de trabalho. A gente tem da doença equiparada, né? E a gente tem do acidente de trajeto, que é o dos 3, eu acho que é o mais polêmico de todos. Polêmico de todos. Mas a gente vai começar por quê? Por acidente de trabalho propriamente dito. Eu, Renato, fui lá sobre acidente de trabalho. Tô lá pregando um prego na obra em que eu sou contratada. Mandei o martelo no dedo. E aí fui no médico e o médico me deu 2 dias de afastamento. Tenho direito à estabilidade? Quando que eu vou ter direito à estabilidade em virtude do acidente de trabalho? Ai, Renata, mas eu emiti CAT, aí chegou o cliente lá no escritório pra mim. Meu patrão não mandou embora. E eu sofri acidente de trabalho, porque eles chegam assim, né? Me mandou embora, eu tenho estabilidade, não pude mandar embora. Quantos dias eu fico afastado? Aqui, ó, vou atestar 2 dias porque meu dedo ficou roxo. Não tem estabilidade, amigo. Qual que é o requisito para estabilidade? Por mais que o CAT, comunicar de acidente de trabalho, tenha sido devidamente formalizado. Você não tem, por quê? Eu tenho a partir de 15 dias, um atestado de 15 dias de afastamento, porque aí eu vou dar entrada no auxílio doença acidentária. Certo? A partir daquele momento do afastamento de por mais de 15 dias, eu tenho o direito da minha estabilidade. E quanto tempo vai perdurar a minha estabilidade? Do termo final do auxílio doença acidentária, que seria da alta médica, até 1 ano. 1 ano após. Então, marretei o dedo. 2 dias, não faço jus ao auxílio doença acidentária. Certo? E não faço jus à estabilidade dentro do direito de trabalho. Marretei o dedo, quebrei todos os meus ossinhos. Vou ficar 30 dias afastado. Já faço jus ao auxílio doença acidentário e a estabilidade. Tive alta hoje, dia 4 de novembro. Marretei meu dedo. 30 dias. A gente vai contar, porque nem sempre 30 dias vai dar 4 de dezembro. A gente sabe, tem mês que tem mais, tem mês que tem menos.
Mas, hipoteticamente, 30 dias daria dia 4 de dezembro, né? Então, até dia 4 de dezembro. 4 de dezembro tive alta médica, dia 5 de dezembro volto a trabalhar, dia 5 de dezembro de 2024, que aí sim a gente está falando em ano e não estamos falando em dias, dia 5 de dezembro de 2024 termina a minha estabilidade. Pronto. E aí, dentro desse período, se eu for mandada embora, eu só posso ser mandada embora por justa causa. E como que eu vou ser mandada embora por justa causa? Em teste de apuração de falta grave. Que aí é aquilo que a gente falou no começo, de como é o procedimento. Suspende e tal, aquela coisinha bonitinha de Pra apurar, né? pra apurar. Renata, eu sofri um acidente em casa, mas eu estava trabalhando, né? Eu só tinha saído do meu horário de trabalho, porque muita gente pensa, chega muita gente no escritório assim, e as pessoas chegam achando que elas, só porque elas estavam afastadas por auxílio-doença, elas fazem direito. Ah, eu fiz uma cirurgia, fiquei 5 meses de auxílio-doença. Cheguei no serviço. Essa é clássica. Cheguei no serviço, quando eu fui ver, eu não estava tendo recolhimento de FGTS, não estava tendo recolhimento de previdência nem nada e tal. Por que, amigo? O contrato estava suspenso, não estava interrompido. Você não sofreu acidente de trabalho, a cirurgia não foi em relação ao acidente de trabalho. E ainda mais, Renata, você acha? Eu voltei hoje trabalhar e hoje eu tive minha comunicação de aviso prévio e tal. Ou senão eu voltei dia 4 de novembro para trabalhar e dia 5 de dezembro eles me mandaram embora. Não, eu tenho estabilidade de 1 ano. Você sofreu acidente de trabalho? Não. Eu caí em casa. Eu caí em casa, a cirurgia foi porque eu caí em casa. Não tem. Não tem estabilidade. A função da estabilidade que as pessoas não entendem é um respaldo que o empregador está dando por aquele infortúnio que tem acontecido em decorrência do trabalho. Na realidade, é um respaldo que a legislação dá ao empregado para o empregador não fazer uma dispensa arbitrária. Porque, por exemplo, É uma forma dele se responsabilizar. é uma forma de você dar para o empregado aquela garantia para ele se estruturar daquele 1 ano, durante aquele 1 ano, porque se ele souber que o empregador vai mandar ele embora, pelo menos ele tem aquela estruturação daquele 1 ano. Porque qual que é a situação? Ó, pensem comigo. O empregador, ele tem a liberdade tanto de contratar quanto de mandar embora. Se a Ellen não estiver querendo mais me manter na empresa dela, a Ellen de novo. Ela tem total autonomia de me mandar embora. Ela não precisa justificar por que ela está me mandando embora. As pessoas, elas têm uma concepção errada que para você ser mandado embora, você tem que ter um motivo. Se você tiver um motivo para ser mandado embora, não queira ter um motivo, porque você vai ser mandado embora por justa causa. Exatamente. Então você não precisa de um motivo. Eu tenho um funcionário, tenho a secretária do escritório, por exemplo. Ó, não deu, tá apertado, não tá dando pra pagar, não sei o quê. Amiga, tchau. Eu tenho essa liberalidade. Mesmo no momento que eu tive pra contratar, eu posso demitir, eu posso dispensar. Mas ela tá grávida. Então qual que é a garantia que ela vai ter? Então eu tenho que ter essa estabilidade pra ela. Se ela foi mandada embora, tem tanto do acidente quanto da grávida, eu posso reintegrar. Se eu não reintegrar, eu tenho que pagar a Ela indenização. grampeou a unha no grampeador. Já aconteceu um episódio desse. Com a dona da gabarite, aí não tinha estabilidade. Não tem estabilidade. Aí o que acontece? Então a gestante, ou ela sofreu um acidente de trabalho, quando ela é gestante, ou com ela com acidente de trabalho nesse período da estabilidade. Ou eu reintegro ela se eu mandar ela embora, numa ação trabalhista, ou reintegro ela, ou eu pago a indenização substitutiva. São essas duas opções que a gente pode fazer. Ou reintegrar, ou pagar a indenização substitutiva. Se eu como empregador, se pra mim não é interessante ter um empregado e eu já mandei ele embora, eu pago a indenização substitutiva do período. Aí você evita uma ação trabalhista, por exemplo. Eu quero te mandar embora, amigo, você tem estabilidade. Na tua rescisão, como dica que eu dou sempre para as empresas que eu presto consultoria, muitas escutam, muitas não escutam. A maioria não escuta, A maioria não escuta. Ah, não, mas eu vou pagar um absurdo em rescisão. Tá, mas quanto mais você vai pagar numa ação trabalhista?
Porque na ação trabalhista, o cara não vai discutir só a estabilidade que você tem. Não. Vai discutir todas as outras coisas erradas que você fez durante o contrato de trabalho. E aí, a hora que chega no desespero no escritório, né? Exatamente. Chega aquela ação de 100 mil, ela misericórdia. Agora. Aí com a ação de 100 mil, com a audiência pra hoje, 2 horas da tarde, aí chegam 7 horas da manhã com a ação pra você montar a defesa sem documento. Exatamente. A maioria das vezes acontece isso, né? Bem-vinda de É raro, mas acontece. não tão raro assim. Mas acontece, entendeu? Então eu procuro orientar. Se você não quer, o empregado não é mais interessante pra você, não corre o risco dele, você mandar ele embora e ele entrar com a ação trabalhista, você já indeniza. Se indenizou, ele não tem que discutir mais o período da estabilidade. Essa indenização seria o salário da pessoa mesmo. O salário do período da estabilidade. Entendi. Tem o salário. Mais férias. Exato, proporcional. 13º, tudo isso daí. Tudo que em decorrência que ele recebeu em contrato de trabalho. Né? Então, eu acho viável. Se não é interessante para você manter o empregado, você vai segurar ele 1 ano para quê na empresa? Né? Então, você manda ele embora e já paga a indenização substitutiva. Renata, aí eu mandei ele embora com 6 meses que ele já tinha cumprido. Vou pagar 1 ano? Não, vou pagar o restante. Só o restante. Só o restante. Tá? Então, sofri um acidente de trabalho, fiquei parado, voltei e tenho 1 ano de estabilidade. Doença equiparada ao acidente de trabalho, que são as doenças em decorrência do trabalho. Geralmente essas doenças são descobertas quando você ou não está mais no trabalho, ou quando o negócio já está gritando, né? Então, por exemplo... A doença ela vem se formando, Exato. ela vai culminar. O maler, por exemplo. Lesão Digitação, ou você fazer, né? A professora na lousa. A professora Eu tenho. A professora na lousa. Cuidado. Eu tenho. Aí ele nunca chegou a me ver de tipóia, mas vai chegar algum dia que eu vou chegar de Eu tipóia tenho. aqui, porque eu tenho também. São 12 anos já, né? Escrevendo. E o meu é digitação. Era lousa de giz, lousa de caneta, a lousa evolui, mas eu tô lá. A luz é a mesma. É. Entendeu? E a gente, a Ela é igual eu, ela gosta de aula GG. A aula GG é com giz, então a gente fala e escreve, fala e escreve. Não sei nem sentar. Só fico em pé. Quanto mais lousa tiver na sala, melhora pra gente. Igual o professor, semana passada de tributário. É. Ele usou 2 lousas, me É porque só tinha 2, porque se tivesse mais. daqui a pouco é a parede. Esses dias ela tirou uma lousa minha da sala, eu tava quase na Nossa! parede. 2 horas que não passava, ela falando assim, ela tirou minha louça, não sei o que, ela Vou tirou. ter que apagar aqui, tá, pessoal? Porque ela tirou minha lousa. Emprestada, menina, seja boa. E aí o que acontece? É a lesão por esforço repetitivo. Comprovou que é uma doença do trabalho, equiparada a acidente de trabalho, você vai ter o mesmo prazo de estabilidade, tá? E aí a gente tem 2 formas de configurar essa doença, seja a causa, o trabalho, ou a concausa do trabalho. O que é a causa? Foi o trabalho que gerou tal situação. O que é a concausa? O agravamento. A pessoa podia até ter, mas o ter de forma antecipada essa doença, mas comprovado que por conta do trabalho dela agravou-se, então a gente chama de concausa. Então hoje a jurisprudência já é firmada na doença equiparada do trabalho, tanto de causa quanto de concausa. E aí a pessoa tem o direito à estabilidade nos mesmos modos do acidente. Ficou mais de 15 dias, na alta médica, 1 ano, tudo lindinho. Uma questão que a gente vê bastante aparece é a questão do CAT. Gera multa para a empresa que não abre o CAT? Aí entra com uma ação judicial, fica comprovado que foi acidente de trabalho mesmo. Mas gera multa, algum tipo de multa para a empresa ou não? Não tem essa previsão. Administrativamente, você pode até abrir um TAC, né? O que é justamente de conduta e tudo mais. Mas geralmente o juiz dá uma condenaçãozinha em sentença para a empresa que não abriu o CAT. Mas aí sempre vai por favor ao empregado da não comunicação. Eu não lembro se legalmente tem alguma multa que fala, olha, a empresa não emitiu o CAT e tal. A empresa tem que, é uma omissão da empresa, então a empresa
deixou de cumprir o que ela precisava. É a obrigação dela mesmo. Emitir o CAT. É a Então, obrigação do empregado. não, É porque é a empresa que tem que. Então chegou lá, o hospital fez a serete lá bonitinho e tal, você tem que emitir o CAT, comunicar o acidente de trabalho. Tá? Hoje tá muito difícil, porque tá tudo muito e-social. Então o e-social amarrou muito, mas antigamente acontecia demais. Agora tá um pouco mais Tá mais fácil, difícil, tá mais difícil da documentação, né? Tá mais difícil de você ocultar muita Ocultar, coisa por conta do e-social. E o pessoal tá achando assim que é farra do boi você não fazer certinho no e-social. As empresas que não estão fazendo certinho no e-social estão se lascando. Porque o social tá amarrando demais. E eu acho bom isso, né? Eu Porque também acho. Indo pra parte previdenciária, Segurança era do muito trabalhador. erro, né? Era muito erro, assim. Não, cadastro, era errou muito demais. Parte previdenciária e falta de recolhimento de guia também. Jesus, o que chega de cliente no escritório para você poder, por exemplo, fazer a aposentadoria dele. A gente mesmo estava com uma senhora de aposentadoria por idade, por exemplo, tinha lá 20 anos de contrato de doméstica na carteira, mas sem um recolhimento previdenciário. Tá certo que tem uma época e tal, que não é obrigatório, mas ele passa a ser, mas enfim. Contrato recente, final de contrato recente. Não tinha recolhimento, não tinha nada. E não só a parte doméstica, mas outras empresas, por exemplo, empresa que não comunica. Eu recebo insalubridade. Aí não comunica na FAPRAT lá da GFIP, por exemplo, que tem um recolhimento de insalubridade. Aí esse período de insalubridade da pessoa fica perdido. Aí ela tem que entrar com o pedido administrativo, juntar tudo, comprovar, se negar, recurso, demora muito mais. Hoje, com o e-social, amarra-se muito. Uma das coisas interessantes dele é a questão do PPP também, né? A Exato. própria empresa já lança dentro do sistema ali, não precisa a pessoa Que falar, já facilita. pelo amor de Deus, manda o PPP, fica implorando. Mas assim, como todo bom brasileiro, Recebe pela fora. Mas como todo bom brasileiro, as empresas estavam deixando para se adequar ao social só agora no final do prazo, né? Aí estavam deixando as empresas que são de medicina de segurança do trabalho loucas para fazer os LTCAT da vida, os PCMSO e tudo mais. Então estavam deixando todo mundo louco. Mas aí agora, gente... Eu lembro dos cursos que lançaram de última hora, assim, pra pessoa se adequar, pra pessoa entender. mas tiveram assim, que é muito intuitiva, mas tinha que entender. Tiveram prazos gigantescos para se adequar e não se adequaram. Para nós, advogados, o e-social facilita a nossa vida assim, ó. Nossa! Anos-luz. Com certeza. Muito. Anos-luz. Em termos de documentação. Porque tá tudo concentrado ali. Exatamente. E até mesmo A pra vida gente, toda do exatamente pra gente se preservar também, né? Porque o cliente, seja empregado, seja empregador, fala uma coisa pra gente, a hora que a gente vê a documentação tá totalmente diferente do que eles falam. Né? 2023. Olha o tempo. Olha o tempo. E aí, esses acidentes, a pessoa afastamento, é tudo comunicado no social. Lançou esse social, tá lá bonitinho, entendeu? Tudo hoje muito tá ficando muito ligado. Então tá difícil cada dia mais você fazer alguma coisa errada. Então, O cerco. então tipo assim, eu não lembro de dizer assim, de bate-pronto, se tem uma penalidade administrativa. Mas provavelmente sim, porque é a obrigação da empresa, principalmente em questão de e-social. Você vai ter uma penalidade administrativa pela não emissão. Que era a sua responsabilidade. Exatamente. Agora, em termos judicial, o juiz sempre